Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Novo Mundo e vamos falar aqui sobre uma coisa bem interessante. Qual é a ordem certa? A ordem dos budistas, que quando o seu corpo, seu Parabrahma, né, o seu corpo que tem dualidade, quando ele acaba sendo cinco agregados, a percepção, a sensação, a formação mental, a forma física e também a consciência, quando eles desaparecem, você morre seu pensamento. Ou seja, seria a mesma crença da segunda morte, né? Que eles vão morrer seus pensamentos, né? Você vai ter uma existência finita, né? Não é vida eterna isso. Mas a ordem dos cristãos está mais certa, porque existe uma impermanência, mas existe também uma impermanência não finita não, tudo é impermanente. Até Deus é um fenômeno. Deus Pai, Deus incriado, até Deus Pai incriado é um fenômeno. Ele é o primeiro fenômeno, ele é o primeiro e o último. Tanto ele como Jesus Cristo. Porque foi a primeira coisa que ele criou. Pelo pensamento dele. E pelo pensamento dele, Jesus Cristo. Deus. E após criar Jesus Cristo pelo pensamento, ele era semelhante a Deus. Ele era Deus, mas um Deus criado, quer dizer, não um Deus criado. Um segundo fenômeno, que vai ser o último fenômeno, o último alfa e ômega, que Jesus Cristo também é o Todo-Poderoso, Filho do Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Ou seja, todas essas coisas são as ordens dos cristãos, que eles acreditam que o lago de fogo é finito, também há impermanência, as pessoas também vão alcançar o nirvana búdico, eles vão alcançar o nirvana que se supera os kleshas, mas não supera a morte, porque a consciência que supera a morte é a consciência crística, e se você tem essa consciência crística, você tem que ser renascido. Você primeiro tem que alcançar o nirvana e renascer. Ou nem um corte, mas não tem problema. O que eu estava falando, a consciência crística é um pouquinho mais evoluída que a consciência búdica. Porque a consciência crística você pode virar onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente. Você pode transcender todo o espaço, todo o tempo. Já do Nirvana, ao máximo do Nirvana, né, os Budas, eles foram cientes, né? Eles saberam que existe defas que não são defas, são defas que são os defas que estão no reino, no 11º reino do Kamaloka, no plano do desejo sensorial, que está o trono de Satanás. E agora o trono de Satanás está menor, porque o trono de Satanás agora não está mais nas legiões que comandam. Os 9 infernos são governados pelos que caíram. Ou seja, existem 9 infernos, né? Cada um liderado por um ser, né? E o último é liderado por Belial, a morte. E existe 3 véus, que são os véus que tem os demônios mais... Mas na verdade existe 9 céus e 5 deles não existe demônios. E um deles existe todos os demônios, todos esses 9 infernos. Esses 9 infernos da Goethe. Não os 9 infernos do budismo. E o 7º, 8º, 9º inferno é o pior inferno, porque é o inferno onde está os líderes dos vigilantes. Que são os anjos, assim, os anjos noquianos, né? Os Kakudaimons.
São os Cacodaimons, Enochianos, não os Cacodaimons comuns, que são espíritos muito perigosos. Na verdade, eu minto. Somente no primeiro céu demoníaco, que é contra o primeiro céu celestial, onde está. Dei um corte, mas tá tudo bem. Os Cacodaimons Enochianos, eles são da emanação da sem forma de Toru, na verdade de Keter, né? Porque Keter, na verdade, de Talmiel, né? Deus no princípio criou a dualidade, ou seja, a Terra e a unidade, né? Que é os céus. Ou seja, tinha 3 céus no início, né? Na verdade tinha um, né? Tinha só um céu. E tudo foi corrompido por Satanás e em Sof e em Sofial. E em Sofial eles foram expulsos. Para onde? Vocês me dizem? Para o sistema solar. Por que para o sistema solar? Porque aqui era o único lugar possível para eles caírem. Esse era o único lugar possível que poderia ter vida. E poderia ter essa relação. Eles deixaram seus principados, todos eles. Mas a sua habitação, os anjos que ficaram do lado de Deus, eles estão com o seu principado e sua habitação. Já esses aí estão sem os seus principados. E quem está no segundo céu tá na sua habitação, que é os planetas do sistema solar, os 10 astros. E quem não está na sua habitação está na Terra, no inferno. Ou seja, está na Terra, no inferno. E estão no primeiro reino, né? São Defas do segundo, do 11º reino, mas estão no primeiro reino, que é no inferno, né? Eles estão em cadeias eternas, na verdade, né? Você pensando bem, eles não estão no reino eles não estão no segundo céu. Eles estavam no segundo céu antes que foram enganados pelos líderes dos vigilantes. Aí eles foram lá, os gafanhotos, né? O Sheidim, né? E corromperam, né? Os anjos caídos do islamismo. Tô falando muita coisa, né? Os anjos caídos, os djinns, anjos caídos, né? Os ifrites, os mais hostis, né? Na verdade, não os mais hostis, os líderes vigilantes. São os mais hostis. Mas no islamismo é outra coisa. No outro islamismo. Enfim. Qual a consciência, qual é a ordem que eu mais acredito? Cara, é a ordem que o pensamento, a percepção acaba e continua o pensamento. Não no que a percepção acaba o pensamento. Tudo é gerado pelo pecado, né? O pecado foi a destruição de Ain, né? Da primeira emanação de Keter. O primeiro véu antes de Keter. E o véu mais distante, né? Porque foi corrompido por Satanás. E o que não é o pecado, senão o desejo? Nós desejamos toda hora. Nós temos percepção. Seja para pensamentos causais que vão ter um fim com os pensamentos ou com a mente, né? Ou que a mente não vai acabar, né? A mente vai continuar. A causalidade vai continuar. Por isso que eu chamo essa ordem do budismo de caos. Mas na verdade não é o caos. Porque o caos verdadeiro, ele
é o caos colérico anticósmico. O primeiro, né? Porque tem 3. E cada um é pior que o outro. Cada um tem uma visão mais maligna, né? E menos hostil e mais maligna. Isso nem faz sentido, mas tudo bem. Mas é menos hostil. Eu vou falar de todos eles, porque tá tendo vontade. O caos colérico, o caos colérico anticósmico, que deseja a aniquilação de tudo, ou seja, até de Deus, de tudo, de toda a criação, que é de Rafael, que é na verdade é o demônio que está contra Rafael e Akomã, né, no zoroastrismo, e Belial. E Belial que está contra diretamente é o Espírito Santo. É o Espírito que está contra o Espírito Santo. É o meu espírito, né? Belial. Mesmo no Apocalipse, eu soltando da minha boca, Satanás, você pode possuir 2 demônios ao mesmo tempo, canalizar 2 demônios, o anticristo vai poder. Eu vou canalizar eles 2 e aí vou soltar e um vai soltar o outro. Porque eles têm corpos físicos ainda. Ou seja, eles podem. Eles, na verdade, eles têm alma, né? Eles têm alma. Eles podem ser mortos. Mas só por anjos. Isso que vai acontecer no Armagedon. Armagedon não, na manifestação da vinda do Cordeiro. Existe o caos anticósmico, o caos colérico anticósmico, todo o caos existe 4 tipos de caos: o caos amorfo, que é um caos benigno, e 3 caos malignos, né? O caos, e todos esses 3 caos malignos são o caos colérico. O caos que não é colérico foi o caos que Deus criou tudo, da incriação. Na verdade não da incriação, do nada. Do completo a em nada. Ele criou tudo. Tanto a dualidade quanto a unidade. Tanto o caos quanto a ordem. Ele é o criador de tudo. Ele é o Altíssimo, não é o Todo-Poderoso somente. É o Alfa e o Ômega. E existe o caos colérico anticósmico e o caos colérico. O caos não anticósmico, que é o caos de Belial, da morte, que seria o anticristo vencer a batalha e todos irem pro lago de fogo. Quem recusou a marca foi morto, e todos que foram arrebatados estivessem vivos com nós felizes, né? Porque senão porque essa visão do Belial é que ele vai vencer na Armagedon, né? Na primeira batalha, né? Vai ter 2 batalhas, mas acho que na Armagedon ele acredita mais que você pode vencer, porque ele vai estar na forma de anjo, não na sua forma humana. Eu falo isso porque ele vai estar em a sua forma humana quando aparecer aqui, quando forem soltos os demônios, né, do milênio, e começar a destruição de Satanás, que vai durar pouco tempo. Que eles vão atacar os humanos, mas eles não vão ter. Eles são humanos. Eles são literalmente humanos. Eles são seres sencientes, demônios. Por que eles são seres sencientes? Porque eles sentem dor como nós. Eles têm desejo, têm pecado. E Deus não tem pecado. Satanás corrompeu tudo. Essa é a verdade. Enfim, o caos colérico, ele imagina que todos os que não aceitaram Alá, que não aceitaram Alá e também não aceitaram o Alá Samael, que vai existir no islamismo, que é uma religião que eu vou criar junto com o Issa. Eles acreditam que
O Belial acredita nesse caos colérico, mas eu tenho um caos colérico ainda pior. Para vocês verem aí como é a insanidade das coisas, né? Como foi a maldade de Lúcifer ao surgir a terceira rebelião, né? Eles caíram. É o caos colérico imaginário, ou caos imaginário, que é o caos que imagina que o universo tem impermanência para os bons e permanência para os maus. Ou seja, permanência é eternidade. E impermanência para os bons significa que eles vão ter o não eu. Ou seja, eles não vão sofrer, são eternos. Os que aceitaram Satanás primeiramente, tá? Satanás primeiramente. Se no seu coração era de Satanás, ele era de Satanás, ele aceitou a marca da besta. Ele vai, lago de fogo. Ele vai sim. E esse pensamento do caos imaginário é um pensamento diretamente do diabo, que ele não gosta, ele não discerne a verdade da mentira. A verdade da mentira para ele, a verdade é a mentira é a verdade. Ou seja, o desejo é a verdade não, o desejo é a verdade, a dor é a mentira, né? O desejo é a verdade e o dor é a mentira. Ou seja, ele sempre vai pecar. Ele pecou desde o princípio, a Bíblia diz. Por isso que ele é o mais mauzão de todos, né? A personificação do destruidor, né? Destruidor. Mas imagina que ele é um Deus criado, tá? Um Deus criado. E qual é essa maldade é muito foda. E acredita que os que não aceitaram a marca, ou que recusaram e morreram por sua fé em Cristo, vão para o inferno permanente. E sempre vai aumentar a dor para sempre. E não vai ter uma aniquilação. Vai ser eterno, vai ser pensamentos, existem. E é isso. A eternidade deles é essa.